E naqueles dias aconteceu que, crescido já Moisés, saiu a seus irmãos, e viu suas cargas, e observou a um egípcio que feria um dos hebreus, seus irmãos, e olhou a todas as partes, e vendo que não parecia ninguém, matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. E saiu ao dia seguinte, e vendo a 2 hebreus que brigavam, disse ao que fazia injúria: por que feres a teu próximo? E ele respondeu: quem te pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ao egípcio? Então Moisés teve medo, e disse: certamente esta coisa é descoberta. E ouvindo Faraó este negócio, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante de Faraó, e habitou na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. Tinha o sacerdote de Midian 7 filhas, as quais vieram a tirar água, para encher os bebedouros e dar de beber às ovelhas de seu pai. Mas os pastores vieram, e expulsaram-nas. Então Moisés se levantou e defendeu-as, e deu de beber às suas ovelhas. E voltando elas a Reuel seu pai, disse-lhes ele: por que viestes hoje tão cedo? E elas responderam: um homem egípcio nos defendeu da mão dos pastores, e também tirou a água, e deu de beber às ovelhas. E disse às suas filhas: e onde está? Por que deixastes esse homem? Chamai-lhe para que coma pão. E Moisés concordou em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual lhe deu à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Gerson, porque disse: peregrino sou em terra alheia. E aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram. E subiu a Deus o clamor deles com motivo de sua servidão, e ouviu Deus o gemido deles, e lembrou-se de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou os filhos de Israel, e Deus os reconheceu. E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas ao outro lado do deserto, e veio a Horebe, monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça. E ele olhou, e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: irei eu agora, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ia ver, Deus o chamou do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te aproximes daqui, tira teus calçados de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, porque teve medo de olhar a Deus. E disse o Senhor: vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus opressores, pois conheço suas angústias. E desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que flui leite e mel, aos lugares dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, portanto, agora, e te enviarei a Faraó, para que tires a meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó, e tire do Egito aos filhos de Israel? E ele lhe respondeu: vai, porque eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Logo que houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que, quando eu chegar aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, se eles me perguntarem: qual é seu nome? O que lhes responderei? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre, este é meu memorial por todos os séculos. Vai, e junta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos visitei, e vi o que se faz convosco no Egito. E disse: eu vos tirarei da aflição do Egito a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos perizeus, e dos heveus, e dos jebuseus, a uma terra que flui leite e mel. E ouvirão tua voz, e irás tu, e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Portanto nós iremos agora caminho de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir a não ser por mão forte. Porém eu estenderei minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei nele, e então vos deixará ir. E eu darei a este povo favor aos olhos dos egípcios, para que quando vos partirdes, não saiais vazios. Em vez disso pedirá cada mulher à sua vizinha e à sua visitante vasos de prata, vasos de ouro, e roupas, os quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis ao Egito.
E os seus discípulos lhe perguntaram: por que, então, os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus lhes respondeu: em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Em vez disso fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá por meio deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram à multidão, veio a ele um homem, que se ajoelhou diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético, e sofre muito mal, porque cai muitas vezes no fogo, e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim aqui. E Jesus o repreendeu. Então o demônio saiu dele, e o menino sarou desde aquela hora. Depois os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, e perguntaram: por que nós não o podemos expulsar? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa-te daqui para lá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mas este tipo de demônio não sai, a não ser por oração e jejum. E enquanto eles estavam na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue em mãos de homens, e o matarão, e ele será ressuscitado ao terceiro dia. E eles se entristeceram muito. E quando entraram em Cafarnaum, os cobradores da taxa de 2 dracmas vieram a Pedro, e perguntaram: vosso mestre não paga as 2 dracmas? Ele respondeu: sim. Quando ele entrou em casa, Jesus o antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos ou taxas? Dos seus filhos, ou dos outros? Pedro lhe respondeu: dos outros. Jesus lhe disse: logo, os filhos são livres de pagar. Mas para não os ofendermos, vai ao mar, e lança o anzol. Toma o primeiro peixe que subir, e quando lhe abrir a boca, acharás uma moeda de 4 dracmas. Toma-a, e dá a eles por mim e por ti. Salmo de Davi para o regente, como em serva da manhã. Deus meu, por que me desamparaste? Longe estás de meu livramento e das palavras de meu gemido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me respondes. Também clamo de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram, e tu os livraste. Eles clamaram a ti, e escaparam do perigo. Eles confiaram em ti, e não foram envergonhados. Mas eu sou um verme, e não um homem. Sou humilhado pelos homens, e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, abrem os lábios e sacodem a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, agora que ele o salve e o liberte, pois se agrada nele. Tu és o que me tiraste do ventre, e o que me deu segurança, estando eu junto aos seios de minha mãe. Eu fui lançado sobre ti desde que saí do útero, desde o ventre de minha mãe tu és meu Deus. Não fiques longe de mim, porque a minha angústia está perto, pois não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como o leão que despedaça e ruge. Eu me derramei como água, e todos os meus ossos se soltaram uns dos outros. Meu coração é como cera, e se derreteu por entre meus órgãos. Minha força se secou como um caco de barro, e minha língua está grudada no céu da boca, e tu me pões no pó da morte. Porque cães ficaram ao meu redor, uma multidão de malfeitores me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Eu poderia contar todos os meus ossos, eles estão me olhando, e prestando atenção em mim. Eles repartem entre si minhas roupas, e sobre minha vestimenta eles lançam sortes. E agora, filhos, escutai-me, e não vos desvieis das palavras de minha boca. Mantenha teu caminho longe dela, e não te aproximes da porta da casa dela, para que não deis tua honra a outros, nem teus anos de vida aos cruéis, para que estranhos não se fartem de teu poder, e teus trabalhos não sejam aproveitados em casa alheia, e gemas em teu fim, quando tua carne e teu corpo estiverem consumidos, e digas: como eu odiei a correção, e meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz de meus ensinadores, nem ouvi a meus mestres. Quase me achei em todo mal, no meio da congregação e do ajuntamento.